Bom dia a todos. Eu vou gravar aqui com compartilhamento de tela a planilha de espaçamento e isolamento de efeitos dos medicamentos alopáticos e dos medicamentos homeopáticos que são tomados conjuntamente grande parte do tratamento. Esse tratamento pode durar de 1 ano a 3 anos, dependendo da quantidade de erros que eu e vocês vamos cometer durante a prescrição e a tomada dos medicamentos. Para isso mesmo, para evitar esses erros, é que foi encomendada, foi construída essa planilha para isolar os efeitos do medicamento alopático dos medicamentos homeopáticos, porque, além da influência desses dois medicamentos, nós temos um protocolo de atendimento que prevê a ocorrência de pelo menos 58 erros mais frequentes, 38 relativos à prescrição médica e 19 a 21 relativos aos pacientes, aos familiares, vizinhos e todo mundo que às vezes interfere na prescrição médica. Não vamos aqui tratar de medidas e contramedidas para todos os erros. A planilha ela é extremamente importante, tanto em alopatia quanto em homeopatia, para garantir que sejam tomadas medidas para isolar o efeito de remédios alopáticos e remédios homeopáticos, porque os sintomas de qualquer doença sofrem a influência de todos esses medicamentos. E para a gente saber se a pessoa está melhorando, é pelo remédio homeopático, pelo remédio alopático, ou por outros medicamentos e situações da vida que melhoram, por exemplo, fisioterapia, acupuntura, hidroginástica, nós temos que fazer um processo de tentar isolar o efeito para ver quem está fazendo o quê nos sintomas de cada doença, especialmente aqui no caso, a doença de Parkinson. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês com a planilha para vocês, para poder explicá-la. Ela é trabalhosa, mas ela não é difícil de entender. Se entende que o objetivo é separar o efeito do homeopático com o alopático, vocês vão ver que vai ficar compreensível. Cada anotação e cada registro aqui tem esse objetivo, de tentar ver qual é o efeito de cada medicamento. Então, aqui, nós temos aqui no caso de Parkinson, né, prescrito OT de cérebro e artéria cerebral, a data das últimas doses únicas tem que ser aqui registrada, e a observação é de 8 da manhã às 8 da noite. É um tempo padronizado para todo mundo. Não pode ser feito em outros horários, a não ser quando tem pouquíssimos pacientes, no caso de Parkinson, que tem a maior parte dos problemas deles à noite e de madrugada. Então, aí a gente faz uma planilha específica para eles de 24 horas de observação. Mas, em geral, nós não pedimos observação do paciente dormindo. Essa planilha, ela associou a planilha de espaçamento, que muitos pacientes já conhecem, da planilha de vídeo, que era feita isoladamente. Né? Então, nós vamos explicar aqui que nós associamos a de vídeo só nessas duas colunas aqui, ó, certo? Então, nós vamos aqui começar a ver, ó, depois de feita aqui essas anotações que são obrigatórias, nós vamos fazer na planilha 1, colocar aqui embaixo o nome, o mês em que foi feita essa observação. Todas as consultas homeopáticas, ou mesmo alopáticas, precisam de ter o acompanhamento dessa planilha para ter um laudo de melhora, piora ou inalteração depois, antes de cada prescrição. Aqui vai ser colocado, escolhido um nome de sintoma, apenas um nome de sintoma, o pior sintoma que vocês têm da doença que nós estamos controlando, no caso Parkinson, e o pior horário.
é o nome do pior sintoma, e aqui nós vamos ver que nós vamos escolher depois o pior horário de observação. A data das tomadas, não tem dificuldade, cada dia, né? Aqui o nome do sintoma, aqui vai ter um dia 1, o dia 2, o dia 3, é dia por dia que é feita essa observação. Aqui o nome ou dos remédios que estão sendo prescritos, sendo que, se controlar 3 remédios, eles todos vão obedecer ao mesmo horário de prescrição do principal remédio, que é o Prolopa. Então, se tiver Pramipexol, se tiver Mantidan e outros, vai ser o número 1 para cada grupo de remédios usados. Não é isso? Então, você põe 2 aqui, depois você põe 3 aqui, ó, e todos os medicamentos vão obedecer ao mesmo horário. Ou então, você não coloca, você coloca aqui só o principal, e o que você descobrir para o principal vale para o horário e a dose menor, maior ou igual dos outros medicamentos também. A prescrição antes do tratamento homeopático foi a que o neurologista mandou. Qual é a ética dessa pesquisa? A ética dessa pesquisa, em primeiro lugar, está fundada nos bons resultados que nós tivemos no tratamento de 300 pacientes de Parkinson, utilizando essa planilha, para que o paciente já não inicie o tratamento com excesso de medicamentos. E isso nós vamos mostrar depois um resultado de uma pesquisa que a gente fez, mostrando quantos pacientes já entram no tratamento com excesso de dose e piorado nos seus sintomas. Ou seja, quando faz essa planilha, eles diminuem ou, às vezes, aumentam a quantidade de dose que eles estão tomando, mas é muito raro aumentar, é frequente diminuir, e aí eles melhoram a avaliação de 0 a 4 dos seus sintomas, que vai se aparecer aqui. Aqui o horário das tomadas, né, isso que é determinada pelo neurologista, né, aqui vai precisar de aumentar um pouquinho, né, o horário das tomadas, às vezes são 5, 6, 7 vezes ao dia, então precisa de um espaço maior. Quantas vezes por dia está sendo tomado? Porque esse número de vezes, às vezes, diminui muito com o tratamento, às vezes não. O mais frequente é que vá diminuindo até desaparecer o uso do Prolopa. Os dias após a dose única homeopática. Então, é feito de 7 em 7 dias ou então diariamente. O dia primeiro foi o dia da primeira dose. E ela vai obedecer os momentos evolutivos, cujo conceito todos já têm. Do 1º ao 20º dia tem uma melhora, do 21º ao 35º dia, vocês vão ver uma piora, depois do 35º dia, até uma média de 60 dias, há uma melhora contínua, e depois de 60 dias acaba a dose da maior parte dos pacientes, mas tem paciente que a dose vai acabar lá para 6 meses, uma única dose com 2 glóbulos únicos, às vezes só vai terminar de fazer efeito melhorando o paciente depois de 6 meses. Já tive um caso assim, que ele tomou uma dose, da menor dose possível de homeopatia, foi melhorando, 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 não acabou a dose, senão depois de 6 meses. Está cada vez maior o número de pacientes cuja dose vai acabar com 90 dias, com 120, com 180. Aí, depois dessa coluna aqui, número de horas por dia com sintomas. Então, eles vão variar de melhorar, depois piorar, depois melhorar e depois piorar, tanto quanto acontece nos 5 momentos evolutivos que eu já expliquei. E o número de horas é diferente. Um paciente que tem nota 3 o tempo todo, mas o número de horas dessa nota 3 era 12 horas observadas no dia. E com o evoluir do tratamento, ele vai melhorando para 10 horas por dia, 8 horas por dia, 6 horas por dia de evolução, de melhora daquele sintoma, ele só fica durante o dia, eram 12 horas, ele fica só 3 horas por dia. Claro que isso é melhora que ele obteve, e isso, em geral, é acompanhado, isso pode acontecer com 98 dias de tratamento, em geral acompanhado de uma diminuição expressiva da quantidade de Prolopa que ele está precisando tomar, de tal forma que a gente não suspende
o Prolopa, porque isso é antiético, mas a gente suspende o Prolopa na medida em que a gente prova por essa planilha que a diminuição do Prolopa e o aumento da dose homeopática está melhorando o paciente. Então, aqui, quantas horas está no leve, quantas horas no moderado, no intenso e no insuportável. Isso é feito da seguinte forma: as 6 primeiras horas você soma o número de horas que ele ficou intenso, principalmente, e depois vê no resto do tempo como é que ficaram os sintomas. Depois, você, na parte da tarde, faz a mesma coisa, num papel separado em casa. Depois você soma e coloca no dia que você estiver fazendo a avaliação, você coloca aqui o número de horas em cada valor desses aqui. Aqui é também previsto pedir o vídeo do paciente para o médico ver. Quando ele coloca 4, está insuportável mesmo. Quando ele coloca 3, está intenso mesmo, e assim por diante. Então, o paciente vai dar a nota que ele achou naquele vídeo. O vídeo é pedido no primeiro dia, do 19º ao 22º, e do 50º ao 56º dia após a dose única. Por que essas datas? Porque são as datas onde ocorrem as melhoras homeopáticas. E o médico precisa saber se no 10º dia, do 19º ao 22º, que é a primeira fase, é o segundo momento evolutivo da melhora, quanto de Prolopa ele está precisando. Então, ele vai filmar em cada dia desses e vai retirar como teste um horário de Prolopa a cada 2 dias. E vai colocar o resultado aqui. No 19º dia, ele vai colocar até o 25º. Depois, ele vai colocar do 50º dia até o 56º dia. E nós vamos, então, avaliar, primeiro, se ele está anotando 0 a 4, de acordo com o que ele mandou no vídeo para o médico. O vídeo vai mostrar para o médico se ele está avaliando corretamente. Vai haver, então, uma auditagem desse valor que o paciente está colocando no aplicativo e também nessa planilha, porque o aplicativo é semanal, a avaliação de 0 a 4. E aqui não, aqui é diário, ou então, quando o paciente já está mais treinado, a gente pede só nos dias que vai fazer o vídeo, que é do 19º no primeiro dia, do 19º ao 22º e do 50º ao 56º. Por quê? Porque a maior parte dos pacientes apresentam melhoras nesses períodos. E aí a gente vai ver se ele vai, naquele primeiro momento de melhora, a gente tira o Prolopa, um horário a cada 2 dias. Mas no 50º dia a gente vai só filmar, porque aí nós vamos só monitorar se está certa a avaliação que ele fez olhando o vídeo e valorizar a melhora que ele teve para comparar com as melhoras obtidas de 0 a 4 nas consultas anteriores. E a gente vê isso pelas médias da avaliação de 0 a 4. Então, eu penso que qualquer dúvida que tiver, por favor, comuniquem comigo e muito obrigada.